quando tiver tudo certo, colocar em prática é muito difícil. Né? Muito, meu Deus do céu. A gente vai e volta, vê que perdão é coisa prática e a gente não. Vamos sofrer. Hein, Ana, por mim aqui tá tudo preparado. Então, Zé, eu acho Sim. que é a consciência que nós temos de psicopata que você fala. Mas é exatamente isso. Mas o que trava a gente de amar, o que trava a gente de evoluir, é a nossa consciência psicopata, com certeza. Mas nós não fomos criados simples e ignorantes, por que nós temos essa consciência psicopata? Não, Entenda onde que nós desenvolvemos. Não. A psicopatia é a atração. A sua consciência se sente atraída por certas características, né? A psicopatia não é muito bem algo... É uma doença da consciência, né? Adoeceu e a pessoa se sente bem, se sente realizada, não por amar, por perdoar, por evoluir, se sente realmente transformada pelo objeto ou pelo objetivo da psicopatia. É uma substituição. Como a felicidade está muito longe, deixa eu adorar alguma coisa que eu alcanço rapidamente. É nesse sentido, entendeu? Então, faz a prece, Tozelli, que aí eu leio e você faz a prece e depois você comenta. Tá ok, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, os Teus projetos para elaborar o desenvolvimento da nossa consciência, para amarmos mais, perdoarmos mais, para desenvolvermos a verdadeira caridade como métrica da nossa consciência. Obrigado, Senhor, por tudo que nos é fornecido, todas as situações difíceis, de dores, de sofrimento, de alegrias, de tristezas, de derrotas, que todas são justamente planejadas para o nosso desenvolvimento. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja e graças a Deus. Essa prece, Senhor, iniciamos o nosso estudo da noite. Muito obrigada. Então, na página, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Está em Mateus, no livro Aulas da Vida, capítulo 16. Vantagens do perdão. Quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Liberar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa. Nos despenhadeiros da culpa, defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viessem arrasar o trabalho que mais amamos. Impeliremos o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência e adquiriremos a simpatia de quantos nos observem
levando-os a admitir a existência da fraternidade, em cujo poder dizemos acreditar. Quantos perdoem golpes e injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no próprio nascedouro, amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmos contra a influência das trevas. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso, mesmo perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Eu vou deixar para você, porque muito bom essa. Pode falar alguma coisa, se quiser, fica à vontade também, não tem problema. Se alguém quiser também fazer algum comentário, fica à vontade. Não, pode começar aí nos ensinar a perdoar. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Quem está ensinando aqui é Emmanuel pra gente, mas vamos lá. Emmanuel, nessa página, né? Primeiro que o texto vai apresentar pra gente algo que a gente não presta muita atenção. Geralmente, nós temos uma mania de criar na nossa cabeça que nós já sabemos das coisas. Esse é o principal problema. A gente nunca quer refletir os nossos valores. Quando eu digo refletir os nossos valores, qual é o valor que a gente atribui para a palavra perdão, por exemplo, que é o tema da página. Também existe como você avaliar o seu próprio potencial de fazer o bem. Peraí, será que eu faço o bem mesmo ou eu faço o bem meio que maltratando? Então, todo o tempo aqui na Terra, nós temos que reavaliar a nós mesmos, o tempo todo. Eu sei que é chato, é ruim, a gente não gosta, mas temos que avaliar exatamente como percebemos os valores, e geralmente a gente percebe meio que na conceituação de ensino. Por que na conceituação de ensino? Se você perguntar para alguém, chega para qualquer professor de matemática do ensino médio, chega para ele e pergunta assim: professor, defina o que é álgebra. Nenhum deles vai saber definir. Aí você continua perguntando: professor, explique para mim, por favor, da onde vem então a palavra álgebra? Ele também não vai saber responder. Não é perseguição contra o professor de matemática, não. Não é, não. É porque, o que acontece? A formação do professor não foi, como é o professor hoje em dia, na nossa sociedade, 2022, ele não foi feito, o professor ele não existe para explicar o todo. Ele só existe para explicar um fragmento. Então a gente vai aprendendo fragmentos de informações. Você perguntar à pessoa, teorema de Pitágoras, a pessoa só entende um aspecto do teorema de Pitágoras, mas existem diversos outros aspectos. Assim é também com todos os aspectos morais. Não é diferente da matemática, nem de perto, porque a dificuldade é a mesma de como nós lidamos com as informações que nós queremos armazenar em nossa consciência para produzir, para amar e para servir. Não importa se é para explicar para alguém como é que lava uma louça, se é para explicar para alguém qual é a formulação de um detergente. Todo mundo lava a louça sem saber qual é a fórmula do detergente. Ah, mas eu boto vinagre também. Mas o teor de acidez que tem ali no vinagre, você não sabe explicar de onde vem. Mas você só usa. E nós somos assim, nós somos utilitaristas. A nossa consciência, nesse momento, ela vive um momento utilitário. Só quer saber de utilizar as coisas. E com relação aos conceitos consagrados para a nossa evolução moral e para a nossa evolução intelectual, é a mesma coisa.
Então, por exemplo, a gente chega assim e pensa, né? Se alguém falar para você o que é o perdão, todo mundo vai dizer o que é o perdão. Todo mundo tem alguma ideia sobre perdão. É igual eu falo da palavra justiça. O que é justiça? Cada um vai dar. Aí não vai conseguir explicar, vai dar exemplos. Não vai conseguir explicar o perdão, vai dar exemplos. Mas isso não é o perdão. É esse o problema. Então, quando a página vem retratar para a gente os benefícios, as vantagens do perdão, ele não está falando do perdão que nós conhecemos. Essa aqui é a parte que geralmente nos choca. Ele está falando do perdão com relação a um perdão mais profundo, ao perdão que o Cristo vivia e sempre viveu e sempre vive. Como que a consciência dele habita os princípios do perdão. A página é muito mais profunda nesse sentido. Então ele deixa claro, olha, quando Jesus nos exortou ao perdão, não induzia exclusivamente ao aprimoramento moral. Não era o foco, não era só o aprimoramento moral. É claro que isso vai gerar aprimoramento moral, à medida que você vai exercitando esse perdão mais puro, mais nobre, mais sofisticado que a gente vai observar agora. Mas ele também está falando sobre um aspecto sobre o reconforto íntimo. Quem perdoa se livra daquele peso, daquela mágoa, daquela mácula. E assim ele consegue se desligar. O coração dele consegue se desligar. Lembramos sempre, quando estamos estudando sobre perdão, o fato que aconteceu com Chico Xavier. Ele chegava tarde da noite, depois de 2 da manhã, 2 e pouca da manhã, cuidando, psicografando a noite toda, eis que ele gostava de ir lá, cuidar do cachorrinho que ele amava muito. Ia lá, cuidava da ferida, cuidava dele. Mas era muito trabalhoso, né? Porque o cachorrinho estava um pouquinho adoecido. Então dava muito trabalho. Mas ele amava o cachorrinho. Então a irmã dele resolveu fazer uma grande ajuda para ele. Olhou aquilo tudo e falou, eu vou ajudar o meu irmão. Ela foi lá e assassinou o cachorrinho dele. E falou, não, acabei com o seu problema. Você não precisa mais cuidar do seu cachorrinho. Qualquer pessoa, naturalmente, ia compreender. Falar assim, poxa, a pessoa totalmente alucinada para escolher esse padrão de reação. Qual é o padrão normal? Peraí, deixa eu pegar o cachorrinho, deixa que eu cuido por você. Deixa que eu levo no médico por você. Não simplesmente querer pegar a equação desse problema e igualar a zero, que é acabar com o problema. Quem disse que ele queria acabar com o problema? Ele queria ser parte da solução do problema. Ser parte da solução é você cuidar, amar, respeitar, amparar o animal. Muito bem. Eis que o que aconteceu dentro do coraçãozinho do Chico Xavier? Chico ficou extremamente chateado. Para não falar mega revoltado com a irmã. Mas ele é uma pessoa que estava buscando domar esses impulsos. Ele não queria brigar com ela, não queria repreendê-la, não queria demonstrar para ela o quanto que ele ficou chateado, mas aquilo meio que foi corroendo ele por dentro. Porque ele quis adotar a resposta do silêncio. E aquilo foi corroendo, até criar uma coisa chamada mágoa. Essa mágoa envolveu de tal forma que depois ele mesmo percebeu que não conseguia se desligar daquela mágoa. A ponto de Emmanuel aparecer para ele e falar, Chico, não vai dar certo mais assim. Mais tarde vai ter reunião. Tem uma outra reunião ainda mais importante, mais para frente planejada, que vai demandar muito da sua concentração e você vai precisar estar bem. Isso está te fazendo mal. Eu já consigo ver uma nuvem, uma espécie de névoa se formando ao redor do seu coração. Então, aquilo que os médicos cardiologistas hoje reconhecem, quem aprende a perdoar, quem começa a ficar cardiopata, né? Começa a aparecer doenças do coração e começa a perdoar, a pessoa até melhora o tratamento. O tratamento médico físico do coração começa a aparecer mais resultados. Como isso pode ser possível, né? O ato de perdoar simplesmente modificar as reações do coração. É porque quem está impregnando aquele corpo físico, quem está maltratando ele,
com vibrações totalmente equivocadas, é aquela própria consciência. É esse o ponto focal. Então, quando ele fala que gera um reconforto íntimo, é sério. Então, Chico chega para Emmanuel e fala: ah, mas Emmanuel, eu não sei como resolver isso, eu não sei como acabar com essa mágoa, eu não sei como modificar isso tudo. Eis que Chico, eis que Emmanuel chega para Chico e responde: olha, é só você seguir a fórmula de Jesus de Nazaré. E aí, Chico fica encucado, né? Do que se trata isso? Como assim? Não, você quer acabar com essa mágoa, é simples. Você vai procurar alguma coisa que sua irmã ama, o que ela mais ama, o que ela mais deseja. Você vai se virar, vai comprar para ela e vai dar para ela. Você vai fazer um grande bem para ela. Mas eu não entendi. A fórmula então é essa. Eu que sou a vítima, eu que sofri as consequências do ato insano dela, e eu é que tenho que gerar o bem para ela. Exatamente. É a formulação do Cristo. Aí ele, então tá bom, então eu vou seguir. Aí ele foi lá, procurou, descobriu que ela adorava uma máquina de costura, que ela queria, o sonho da vida dela era ter uma máquina de costura, que ela queria se costurar, se dedicar. Aí ele foi lá, comprou a máquina de costura e deu para ela. Pagou em 38 encarnações com juros, né? Pendurou lá para 38 encarnações e 36 encarnações com juros, entregou para ela na casa dela e falou, não, aí foi lá, né, foi entregar, eis que a irmã ficou maravilhada, os dois se abraçaram, nossa, que coisa maravilhosa, muito obrigado, Chico. Como você sabia que eu queria tanto isso, nossa, como você é bondoso, atencioso, e tudo aquilo foi se desfazendo. E tudo foi se desfazendo. Aí você fica assim pensando, peraí, Chico Xavier, alguém que também está nessa correria que nós estamos, que também está tentando, que tinha até contatos com espíritos ainda mais superiores, sempre estímulos mais nobres, e ele não estava conseguindo se desligar dessa mágoa? Não, não estava. E adivinha, ninguém consegue. Você só vai conseguir desligar a mágoa quando você religar o seu potencial de amor para continuar servindo e começando justamente com aquele que você acredita ser o algoz. É o amar os vossos inimigos. O perdão está intimamente com amar os vossos inimigos. Você tem que perdoá-lo. Mas não é perdoá-lo de falar assim, ó, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero olhar na tua cara, miserável. Não é isso. Isso não é o perdão. Por isso eu comecei falando que o nosso perdão, aqui da Terra, da sociedade vulgar, do chão, chamado chão de fábrica, né? O chão de fábrica das consciências vulgares, que é a nossa consciência, como é que sempre funcionou o perdão? Olha, eu te perdoo. Isso quer dizer o seguinte, eu não vou correr atrás do prejuízo, eu não vou tentar te fazer mal, eu não vou tentar te maltratar, tá? Mas isso não quer dizer que eu vou conviver com você e olhar para sua cara. Eu quero nunca mais te ver. Isso não é perdão do Cristo. Isso é o perdão da sociedade nesse estágio evolutivo que nos encontramos. Ok? Então, esse gerador de reconforto íntimo é porque você percebeu que com a sua carroça do seu coração íntimo caminhando na estrada da vida, você caiu num buraco, mas você teve forças de continuar empurrando e falando, eu vou seguir amando e servindo, especialmente quem me jogou no buraco. É esse o padrão de renovação que o Cristo aguarda de cada um de nós. Então ele continua assim, registremos alguns efeitos imediatos do perdão, através dele ser-nos-á possível promover a extinção do mal. Promover a extinção do mal. Aonde? A extinção do mal aonde? Em quem gerou o mal? É óbvio que não. Em quem gerou o mal é impossível. A extinção do mal é porque é o seguinte, você foi alfinetado. Na hora que você é alfinetado, ou maltratado, arranca um braço, uma perna, não importa o que for. Não importa qual mal que você recebeu, o seu mal brota. O seu mal brota e você vai querer contra-atacar. Porque, afinal de contas, o império contra-ataca.
Sempre. Sempre o Império contra-ataca. Então nossa consciência vive em combate o tempo todo. Então tem pessoas que falam assim, eu quero combater o mal que existe em mim. Aí dá vontade de falar assim, você está perdendo seu tempo. Não tem como você combater o seu mal com o mal. Não tem como combater o seu mal com força. Você tem que combater o seu mal com amor. Você tem que combater as suas experiências equivocadas com experiências nobres. Você tem que combater a sua falta de paciência forçando exercer paciência. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Então, através dele, se nos é possível promover a extinção do mal, né? Promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Olha só, exatamente o que a gente estava falando no início da nossa conversa. Afinal de contas, por que é tão bom estudar sobre psicopatias? Porque sim, tem vezes, e a maioria das vezes, a nossa forma de agir e reagir, né? O mal, na verdade, o que é esse mal? Ele é fruto da ignorância, é óbvio. Estamos ignorando o bem, né? Se nós estamos ignorando o bem, o que fica no lugar? O mal. É essa matemática básica da nossa consciência. E por que fica o mal com a ausência do bem? Porque o bem é um esforço contínuo. O mal é aquilo que nós já adquirimos por experiência. Então o mal está consolidado na nossa consciência. O mal não está disperso, não. A gente não fica imaginando como provocar o mal. Aliás, se você sentar para imaginar, você vai pensar 1000 coisas perversas para fazer. Então, não gaste seu tempo com isso. Toda vez que você sentiu mal, você sentiu que se sentiu ofendido, maltratado, injuriado, não tem problema. Para e pensa, o que eu posso fazer de bem, fazer uma bondade significativa, ainda mais se eu tiver que me sacrificar, para amparar aquele que me fez o mal. Porque é assim que vou transformar aquele hábito que eu tinha no passado de reagir mal, agora com um novo hábito, tentando essa nova experiência, de reagir bem. Sempre reagir bem. Então, ele comenta, é óbvio que interpreta-se o mal como sendo o quê? Fruto ou da ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. O que ele está dizendo sobre isso? Que você é louco? Que a pessoa é louca? Não. Ele está dizendo da psicopatia. Aqui ele está falando claramente da psicopatia. É uma enfermidade. Você se regozija, você fica feliz em maltratar o outro. Isso não é normal. Nem você mesmo acha 100% normal. É uma psicopatia, é uma doença mental. Mas não é uma doença mental da caixa craniana, dessa massa cinzenta, desse transdutor elétrico que pega sinais elétricos do nosso corpo físico e manda para a nossa consciência e a gente entende como sensibilidade. Não é isso. Não é dano físico no cérebro. É o dano de padrão. Existe um padrão adoecido que você gosta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, todo mundo vai se reconhecer. Alguém foi lá e te maltratou. Né, te humilhou verbalmente. Aí o que você fez? Você deu uma de superior, não falou nada. Mas por dentro você está igual um vulcão em erupção. Mas você não vai falar nada, porque eu aprendi que eu não devo reagir mal. Só que logo depois você começa a se perceber, né, que você quer demonstrar para a pessoa que você não ficou satisfeita. Você tem que mostrar que a outra pessoa estava errada. Não só mostrar. Você começa a migrar a sua consciência para o lado de dar uma lição. O problema é que existem consciências que estão dando lições nas outras por milhares de anos. Aí ele chega aqui, ele encarna, ele acha natural agredir as pessoas, chicotear pessoas. Porque, afinal de contas, ele faz isso há 600 anos. Ele faz isso há 600 anos. Ele se sente bem fazendo, porque ele acha que está certo. Então criou uma enfermidade, não importa, até mesmo quando ele está recebendo uma chicotada. Ele teve um projeto reencarnatório para ele ser chicoteado. Aí ele vai achar como foi bom ter sido chicoteado. Foi maravilhoso.
E ele continua com o pensamento prisioneiro em querer chicotear os outros. É esse o drama. É essa a origem da psicopatia. Então, por vezes estamos no ambiente de convivência, seja no lar, seja no trabalho, e fica depois um planejando espetar o outro. E depois tem casais, então, que é uma comédia. O casal, às vezes, fica o dia inteiro se espetando. Você não faz nada direito, você não sei o quê. Já viu esses casais assim? É chocante. Você não faz nada direito, você não sei o quê. Aí o outro fala, também é você que é assim, você que é não sei o que lá. A ponto de ter existido, inclusive, num programa de comédia do Chico Anísio, né? Onde tinha vários personagens assim. Tinha alguns personagens onde um ficava maltratando o outro, mas viviam juntos, eram casados. Então, é uma enfermidade. Aquilo se manifestar o tempo todo assim é perigoso. Você está criando um hábito viciado, repetitivo, em algo que você mesmo não concorda. Então, para que colocar sua mente no ambiente da enfermidade, da psicopatia? Para que fazer isso? Ah, não, mas eu só escutei falar de psicopata, aquelas pessoas que assassinavam um monte de outras pessoas, eram assassinos em série. Esse é o psicopata mais, assim, destacado, mais em evidência. Não é desse que a gente está falando. A gente está falando da psicopatia, daquelas pessoas que sentem a necessidade de humilhar o outro, que sentem a necessidade de diminuir o outro. E aí você vai observar que todos os cargos de poder da Terra são ocupados por psicopatas. Todo psicopata se sente atraído pelo poder. Ele quer ter poder sobre outras pessoas. Por quê? Não sei, mas quer. Para exercer o bem, o amor e a verdade? É óbvio que não. Para exercer as psicopatias que ele se alimenta. Então, aqui uma diferença grande. Uma coisa é você estar produzindo mal, né? Ou seja, você está reagindo mal porque você não sabe que é o mal. É aquela ignorância genuína. A outra é que, na verdade, você sabe que é o mal e somente se alimenta dele. Você se alimenta do mal. Gosta, sente prazer. Fica planejando como fazer. Né? É impressionante. Mas existe isso. Então esse mal existe em nós. Esses hábitos do passado estão marcados em nós. Por que estão marcados? Porque deixou marcas? Não, porque nossa consciência continua vibrando nessa mesma frequência. Só vai faltar um motivo. Quando surgir um motivo parecido, sua consciência vai reagir exatamente igual. É esse o ponto dramático, né? Por que é tão importante a gente extinguir o mal? Então ele continua. Impediremos, olha só, através dele, ou seja, do perdão, ser-nos-á possível promover a extinção do mal. Impediremos a formação de inimigos. Por quê? Porque você extinguiu o mal. Então, um pequeno problema, um pequeno desajuste, você acaba transformando a outra pessoa em seu inimigo. E a pessoa não é nada disso, a pessoa nem tem ódio nenhum por você. Mas como você já classificou o outro como inimigo, está resolvido, a guerra está instaurada. Você cria um inimigo de forma unilateral. É uma coisa absurda, mas acontece continuamente. Impediremos o quê? Formação de inimigos, né? Que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Liberar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Ou seja, não é o mesmo perdão que a gente conhece. Porque a gente sempre fica ressentido. O que é o ressentimento? É aquela mágoazinha, sabe? Poxa, fulano fez isso comigo, não é que me magoou. Aí você tem que contar até para as outras pessoas. Não é porque você quer contar para difamar e falar mal daquela outra pessoa. Não é isso. Você quer contar porque você quer mostrar que seu coração foi machucado. É esse o ponto dramático. Então, da mesma maneira que, perdoando, nós vamos promover a extinção do mal, ele também comenta, com esse feito, você acaba imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa.
nos despenhadeiros da culpa. Olha só que coisa complicada que ele acabou de falar aqui. Olha, quando o seu coração está magoado, quando você começa a reagir mal, quando você desliga o seu potencial de amar e chega em casa porque, nossa, meu chefe me maltratou, me humilhou de público, me maltratou, isso assim, em vez de você agradecer a Deus por isso, não, você ficou zangado, você ficou frustrado, você ficou irado. Mas se você tivesse perdoado, você não ia jogar o seu campo dos seus sentimentos, né, e atacar o campo sentimental dos seus entes queridos. Você faz isso, chega em casa, você desconta nos mais fracos, desconta em criança, desconta no idoso, desconta num pai e uma mãe, sai descontando em todo mundo. É isso que ele está falando. Por quê? Você quer reagir e mostrar, eu estou sofrendo. Como é que você reage, prova que você está sofrendo? Maltratando. Por que você está reagindo assim? Porque a culpa marginalizou completamente os seus sentimentos. Você está com um sentimento distorcido sobre aquele fato. Você não aceita aquele fato. Você não quer parar para pensar nem se está certo ou errado. Você simplesmente quer reagir mal com as outras pessoas, porque você saiu da frequência do mínimo de equilíbrio para a frequência do desespero e alucinação total. Aí chega em casa, maltrata um, maltrata o outro. Que foi? Que não sei o que é o quê? E não sei o que lá. Olha só essa bagunça. Esse mundo só vive assim. Tá tudo errado e que não sei o que. Você perdeu a chance de imunizar o campo sentimental dos entes queridos contra as emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los. O que? Tornar ele marginal? Tornar ele bandido? Não é nesse sentido. Tornar ele marginal é a margem. Você vai deixar, você vai afastar todo mundo de você. Todos vão ficar à margem, vão se afastar de você devido às suas reações com ideias torpes, palavras grosseiras, atitudes extremamente escandalizadas, né? Que acaba se tornando o quê? Suscetível de afastamento de todos. Todos começam a se afastar. Por nossa causa. Nos despenhadeiros da culpa. É esse o ponto dramático. Então, defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, vissem arrasar o trabalho que mais amamos. Então, tudo... Olha só, por que ele está falando essa frase aqui? Vamos parar para entender. Olha só, não tem página fácil sobre assuntos tão complexos como renovação dos nossos ideais. Então, quando a gente deixa de perdoar, só para voltar, deixei de perdoar, se a gente tivesse perdoado, né, seria possível promover o quê? O parar da extinção do mal, o parar da explosão do vulcão, né? E com o hábito repetitivo de perdoar, você vai reduzindo a chance de ter o quê? Uma explosão, até um ponto que ele se torna extinto completamente. É nesse contexto. Então, quando a gente realmente perdoa, é ao contrário, a gente começa a defender a tarefa sob nossa responsabilidade. Isso é mais importante do que qualquer outro aspecto. E você vai sustentar essa tarefa que você precisa exercer em casa, no trabalho, no lar, em qualquer lugar. Da mesma maneira que um cavaleiro, né, sustentando-a, a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, vissem arrasar o trabalho que mais amamos. Então, é como se alguém, ou um sentimento estranho, subisse num cavalo e viesse galopando e destruindo, desconstruindo tudo que nós estamos tentando fazer para auxiliar, para amparar, para trabalhar, e inclusive diante daquelas pessoas que a gente mais ama. É um sentimento explosivo, quando vê já foi, né? Igualmente, teríamos condições de impelir, né, o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência.
Impelir não no sentido vulgar ou violento. A sua reação pode ser de tal forma que o outro vai perceber que não deveria estar fazendo isso. Nossa, essa pessoa disse que é uma pessoa horrível, que é isso, que é aquilo, eu quis maltratar ela e ofendê-la, e ela não reagiu mal, não reagiu explosivamente, como me falaram. Isso faz o outro refletir seriamente em que? Na impropriedade da violência praticada contra essa pessoa. Igualmente, adquiriremos a simpatia de quantos nos observem, levando-os a admitir a existência da fraternidade, em cujo poder dizemos acreditar. Então várias pessoas falam assim, não, eu acredito que a fraternidade é maravilhosa, o amor é maravilhoso. Aí a pessoa canta cânticos, a pessoa fala um monte de coisa, e vive, estuda e não sei o que, e fala, cita poemas. Aí você vai lá, pisa no calo da pessoa, a pessoa quase quer arrancar sua cabeça fora. Acabou a fraternidade. Agora, se ela realmente vive a lógica da fraternidade, quando tiver o pisar do calo, ou tiver existir algo de contrariedade, ela não está colocando os valores dela na contrariedade. Quem quer perdoar, quem quer viver o perdão, quem quer viver o amor aos possíveis chamados inimigos, porque nem sequer você vai querer usar mais essa frase, essa é a verdade. Com o tempo, você não vai mais usar a frase amai os vossos inimigos. Você não vai mais classificar ninguém como inimigo. Essa é a verdade. Você não vai. Você vai falar, não, mas fulano agiu assim por ignorância. Não, mas fulano agiu assim. Já viu aquela mãe que está sempre comprometida com os filhos? Aí o filho maltrata a mãe. Não, ele deve estar chateado, zangado com alguma coisa. A mãe sempre tem umas desculpas perfeitas para a situação. E depois você vai entendendo que é o padrão de quem começa a amar. O padrão de quem começa a amar consegue compreender a presença da ignorância, a presença da enfermidade mental. E você percebe, não é que ele queira escolher agir daquele jeito. Ele não tem escolha. Ele é escravo daqueles hábitos. Não importa nem se está certo ou errado, ele é escravo. Ele é um psicopata. Ele é um adoecido da mente, está enfermo. Então, por exemplo, tem alguém correndo na rua e a pessoa é diabética e a pessoa chega e fala, eu vou tomar de você isso e aquilo. A pessoa começa a entrar em crise mental por algum desvio, né, súbito, químico do cérebro. Você entende naturalmente, chama a ambulância, ampara, socorre. Mas só se tiver uma doença em que você reconheça. As outras doenças da alma que você não reconhece, você não é capaz de levar em consideração? Esse é o ponto-chave do amar os vossos inimigos. Porque, na verdade, não há inimigo. Não existe inimigo. O que existe é corações que se maltrataram no caminho e que continuam com a presença do mal em cada um deles, um querendo maltratar o outro. Por quê? Porque ele quer provar para o outro que deveria ter amado e não ter feito isso. Mas o outro também passou na outra encarnação fazendo a mesma coisa. Então é um ciclo vicioso que uma hora precisa ser rompido a ponto de se instaurar sentimentos mais nobres e boa vontade. Aí você começa a não optar pelas suas experiências no mal. Peraí, eu não quero mais essa experiência no mal que eu já escolhi várias vezes. Só gerou confusão, tristeza, amargura. Eu estou 200 anos, 300 anos sem reencontrar pessoas e almas queridas que eu sinto falta. E não tenho como estar em sintonia com nenhum deles, porque eu continuo com sintonia com as ideias distorcidas. É isso, não tenho escolha. Então, amai os vossos inimigos é uma forma de libertar você mesmo. Você, ou seja, cada um de nós, da nossa própria condição de experiências equivocadas. Então, o que eu vou dizer agora é duro de ouvir e é pesado, né? Muitos não compreendem isso. Existem muitas coisas que vão ocorrer conosco numa encarnação, numa dada encarnação, não necessariamente nessa, em que vamos ser vítimas de uma série de impropérios e não tem nada a ver
com estar pagando algum débito do passado. É só testando. E aí? Se eu te espetar, você me dá um tapa? Se eu te der um tapa, você me dá um soco? Se eu te der um soco, você me dá um tiro? Então, entenda, aqueles que estão testando a nossa consciência, porque nós solicitamos isso antes de reencarnar, eu queria tanto checar minha consciência, como é que tá, será que eu vou reagir mal? E será que eu vou reagir mal até mesmo aquelas pessoas que eu digo que eu mais amo? É isso. E vai acontecer. Surgirão quadros em que você vai ficar com raiva até daquelas pessoas que você mais ama. E você tem que parar e falar assim, obrigado, Senhor, porque agora eu reconheci que eu tenho que trabalhar profundamente na extinção do mal que existe em mim. Não tem nada a ver com o inimigo, não tem nada a ver com ninguém em volta. Eu vivo falando para minhas filhas, né? Outro dia minha filha veio conversar sobre isso e tal. Pai, você é feliz? Eu falei, não, filho, só não. Mas você não quer ser feliz, não? Não, filho, não quero, não. Ela ficou sem conseguir responder, eu tive que parar para explicar. Filha, como é que eu posso querer ser feliz se eu sei que a maioria, que eu tenho certeza hoje absoluta, que 100% da origem da minha infelicidade é exatamente os meus abismos, os meus defeitos, as minhas falhas grosseiras, morais. Como é que eu posso querer, inclusive, ser feliz sabendo que existem esses abismos e essas falhas grosseiras na minha consciência? E que eu não consigo operar 100% nas condições que o Cristo e que todo mundo planeja para a minha encarnação. Como é que eu posso ficar feliz sabendo que eu estou fracassando por vezes a cada hora, a cada minuto? Como é que isso pode me deixar feliz? Eu não quero mais essa psicopatia. Essa psicopatia eu estou tentando deixar de lado. Sabe, de ficar feliz mesmo produzindo mal, mesmo produzindo a intolerância, a impaciência, a falta de colaboração, a ausência total de compreensão, vive agindo e reagindo por egoísmo. Eu não quero mais isso. Eu estou tentando fugir disso. Como é que eu posso achar que estar numa certa estabilidade, eu tenho que estar bem convivendo com isso? Se o meu foco é transformar essa essência, eu não quero mais isso. Eu não gosto mais da escultura que eu esculpi durante milênios dentro do meu mundo íntimo. Eu quero restaurá-la. Ela ficou ruim. Eu levei milênios construindo. E hoje eu olho para ela e não admiro mais. É esse o ponto dramático. Não quero mais. Eu quero extinguir tudo que é aspecto de mal, tudo que é aspecto de ignorância, tudo que é aspecto de psicopatia. Porque temos. É só esperar e analisar, você vai encontrar. Mas quer dizer então que eu sou igual um psicopata, aqueles de serial killer? Não, aqueles são os que chamam atenção. Aqueles são os que a sociedade hoje, na convivência social, não permite. Mas e todas as outras que a convivência permite? É esse o ponto dramático. Eu não estou falando somente por falar. Né? Existe um grupo famoso, né, nos Estados Unidos, chamado FBI, né, em que, quando eles começaram a desenvolver a tática e a técnica de buscar compreender como funciona a mente de um psicopata, aqueles mais perigosos, né, o psicopata extremamente violento, eles começaram a entrevistar essas pessoas que foram presas. E durante entrevistas foi possível começar a compreender o comportamento psicológico de todos eles. E adivinhem, todos eles possuíam algum problema com a mãe. É chocante. A mãe não conseguiu, se desvencilhar e amar aquela criança. Não conseguiu. Isso foi uma característica estatisticamente comum. Não vou dizer que isso é um motivador, ok? Isso não justifica nada. Mas o que mais choca no programa é que chega um momento, né, desse documentário, chega um momento que ele fala o seguinte: olha, esse policial, um rapaz jovem, estava aprendendo essas técnicas com uma professora de psicologia,
E ele começou a anotar, né, todos os perfis, que perguntas, que características ele tinha que acompanhar, olhar, até que uma hora, né, ele estava assim na rua, tomando café com ela, e o presidente começa a dar um discurso na televisão. E ele está vendo aquele discurso, aí ele pegou o caderninho dele e começou a fazer as anotações, né? Tipo, fazer uma pontuação. Deixa eu ver o quanto que o presidente é psicopata. E pela classificação dele e da professora, o presidente era psicopata. Aí ele toma um susto, e aí qual é a reação dele, né? Ele vai atrás da professora e fala, professora, olha só, esse método que a senhora está falando está errado. Eu acabei de checar aqui, pelo que o presidente está dando discurso ali agora, eu estaria basicamente classificando ele como psicopata de altíssimo risco. De altíssimo risco, de altíssimo potencial, inclusive de um dia vir tirar a vida de alguém. Aí ela olha para ele e fala, é exatamente isso. E ele fica assim chocado, né? Não, mas não é possível. Isso não pode estar certo. Porque ele era uma pessoa, né, religioso e tal, dedicado, esforçado. Ele queria realmente ajudar o desenvolvimento desse tipo de iniciativa. Eis que ela fala uma frase que choca todo mundo. Ela pega e fala, você tem que começar a mudar o seu ponto de vista. Você está olhando ele e achando que ele é um psicopata. A questão é, essa posição de presidente poderia existir, poderia ser ocupada por uma pessoa não psicopata? E ele fica sem saber responder. Aí ela pega e pergunta de novo, as decisões mais difíceis de um presidente, você tomaria? Aí ela pega e fala assim para ele, eu te conheço já há alguns dias, algumas semanas, eu aposto que você nunca tomaria as mesmas decisões. Você ia preferir sair do que ter que escolher. O que eles escolhem com total naturalidade. Aí ela pega e fala, não é o psicopata só que busca o poder. Existem certas estruturas de poder que somente um psicopata é capaz de exercer. E aquilo realmente foi... Eu fiquei, nossa senhora! Que é isso? É uma série pesada, né? Da Netflix, chamada Mind Hunters. Né? Como se fossem os caçadores de mente, que conta a história do desenvolvimento da investigação dessas psicopatias mais profundas, né? Porque realmente é estranho, muito estranho o comportamento. Então, só para fechar aqui, ele continua, quantos perdoem golpes, injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem foco de delinquência no próprio nascedouro. Então, às vezes, tem uma situação que tem golpe, tem injúria, tem um não sei o quê, e a pessoa bota panos frios, né? Tipo, não, que isso, deixa Dilson, para com Wilson, que isso. Quantos homicídios já foram resolvidos e não descambar para homicídio porque os grupos apaziguaram, apartaram briga, acalmaram? É nesse sentido que ele está falando, né? Amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmas contra a influência das trevas. Então, da mesma maneira, né, que ocorre aqui na Terra, grupos, quando estão encarnados, um provocando o outro, para que tenha realmente a violência, né? Quando você é criança e você quer bater em alguém, o que você fazia quando você era criança? Você começava a falar mal da mãe do cara. Era certo que ele ia pular no seu pescoço. Todo mundo sabia provocar alguém. É natural. E era natural um grupo ficar insistindo e provocando, né? Então ficava falando, ih, cara, lá viu que ele falou do seu pai? O quê? Ele disse que seu pai usa cueca. O quê? Mas é isso mesmo, ele usa cueca. Mas ele achou que foi o contrário. Ele já quer mostrar que ele defende o pai. Ou então o contrário, que ele defende a mãe. Né? Ó, seu chinelo tá virado, hein? Olha, eles viu lá, ele virou o seu chinelo. Ele quer matar sua mãe. Esse cara quer matar tua mãe. Tu vai deixar assim? Vai deixar barato? E não é só a criança que faz isso. A criança faz isso com a assistência dos desencarnados. E muitos que estão desencarnados fazem experimentos conosco. Ele quer saber até onde vai a nossa reação.
Porque ele quer mostrar o seguinte, a maioria dos desencarnados. Você sabe por que eu reagi mal e acabei assassinando Beltrano e fulano? Eu vou te mostrar. Eu vou induzir fulano ali a ter raiva do outro. E você vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Então a maioria dos espíritos que você acha que é perverso, que fica estimulando mal, ele na verdade está tentando provar que todas as outras consciências têm chance de errar exatamente como ele errou. E ele não está errado. Ele não está errado. Tem mesmo chance. Então existe chance de certas pessoas que são calminhas, não sei o quê, um dia tirar a vida de alguém. Por uma reação muito má. Reagiu muito mal a uma certa situação de agravante, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então, perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Então, o perdão não adianta você me maltratar, eu vou continuar te amando. Não adianta você tentar me maltratar, você é criatura divina, eu vou continuar te amando. Não adianta você tentar fazer eu desistir de tentar te amar, eu vou continuar te amando. E essa é a frase do perdão. Essa é a frase da constância do perdão, mesmo contra aquele que está nos maltratando. Você está dizendo, o meu coração, o meu potencial de amor não se desliga sob chicote, não se desliga sobre ofensa, não se desliga sobre humilhações. É isso. É isso que ele está falando. O perdão fala isso. E ainda diz o seguinte, você que está ofendendo, que está maltratando, que está odiando, que está espizinhando, eu entendi que você está reagindo assim porque o seu coração está um grande deserto. Está num grande deserto de amor. Então a melhor forma de eu reagir melhor com o ofensor é eu fazer o possível com que as nuvens das tempestades do amor alcance o seu coração e possa regar a sua consciência com uma nova água, com um novo alimento. Porque essa é a verdade. Todos nós estamos carecendo de um novo alimento para nossas almas. Esse novo alimento é o amor. Então aquele que está ofendendo, ele está gritando, meu coração está ressequido, eu estou na ignorância, eu estou às vezes na psicopatia extrema e estou precisando de amor. Eu não alcanço o amor de ninguém. É esse o grande ponto, né, que Jesus nos explica e nos esclarece com relação a amai os vossos inimigos. Porque no futuro, é claro, né, você não vai chamar ninguém de inimigo. Então ele está dizendo o seguinte, ame até aqueles que você acredita que são mais difíceis. Principalmente os mais difíceis são os mais importantes, são os que estão com mais deserto no mundo íntimo, mais ressequido. Então, por isso mesmo, perdoar em qualquer situação, por isso que ele fala, em qualquer situação, será sempre colaborar na vitória do amor. Será sempre colaborar na vitória do amor. Em apoio, mexi aqui em tudo. Em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Mas por que ele chamou de vida imperecível? A gente tem que começar a entender essas palavras aqui. Imperecível é alguma coisa que nunca estraga, nunca passa da validade, nunca expira e que você vai sempre poder utilizar. Não é isso? Então existe uma vida em que ela não vai precisar ter mais grandes transformações, porque você já vai estar vivendo a essência do amor, não importa em que tipo de situação. Isso sim é a vida imperecível. É aquela que não precisa ser transformada. Então a nossa hoje em dia é assim, alguém veio e fez isso assim comigo, me maltratou, eu vou reagir mal, aí você repensa, peraí, eu não posso agir assim. Eu tenho que me transformar, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu não posso ficar pensando assim. Eu tenho que compreender que aquela pessoa agiu assim, por isso, ela está precisando de mais amor e não de alguém indo lá maltratar ela. Aí você começou a buscar aquele aspecto da sua vida no futuro que nunca vai se transformar, vai ser sempre isso. Todos no futuro sempre vão amar. Por isso que ela nunca se transforma. Ela é imperecível. Ela nunca vai precisar ser transformada, ou seja, o estragar, que a gente chama de estragar, né? Alguma coisa estragou. Nada estraga, né? Isso é uma expressão popular.
Ah, a maçã estragou. Não, não estragou. Ela entrou no ciclo de transformação, onde aquela matéria orgânica vai retornar ao solo, vai retornar aos seus fundamentos básicos para retornar ao ciclo da vida. Acontece que nossa consciência, a gente está precisando disso ainda. Transformar a essência de certos sentimentos na essência do amor. Transformar certos conceitos na sabedoria. Quando isso se transformar e se consolidar, ele não se transforma mais. Você vai passar a viver a vida imperecível. Toda e qualquer situação. Você não vai ficar preocupado com concorrência, porque você sabe que a vida funciona como? Por cooperação. Você não vai ficar preocupada com absolutamente nada. Você só vai ficar preocupada em amar cada vez mais e desenvolver cada vez mais a sabedoria para servir a todos. Somente isso será o aspecto central da nossa essência. Então, amai os vossos inimigos é, na verdade, não desligue o seu amor em hipótese alguma, especialmente em situações de agravo, especialmente sofrendo ações de outros corações que estão ainda exercendo o fulgor delapidante e desgastante do mal. O próprio Cristo teve que passar por isso. O próprio Cristo teve que vir e dar o exemplo. Eu vou mostrar para vocês o que é a consciência do Cordeiro. A consciência do Cordeiro é aquele que realmente ama, né? É aquela consciência que realmente exerce ali a extinção do mal por onde passa. Não só nele mesmo, porque ele não tinha mal nenhum, mas em todos os outros corações à nossa volta. Vamos abrir uma nova então? Sala, né? Vamos abrir uma nova então, vamos lá. E a gente passa aí, você comenta e vai... Então tá bom. Então vamos lá. Então é o tomo único, módulo 6, obsessão e desobsessão, roteiro 4, novo roteiro, desobsessão. Nessa versão aqui, a página 333, vamos então aos subsídios. Subsídios, tem isso? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. De fato, deplorar é achar deplorável, né? A pessoa fica, meu Deus, que absurdo, que não sei o que, esses espíritos maus, esses espíritos perversos. Quando está encarnado, reclama, mas quando está desencarnado, por vezes é o outro que mais reclama e que mais obsidia os outros, né? Mas vamos lá. Algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. De fato, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade nesse mundo, onde só gostaríamos de encontrar seres perfeitos. Desde que as coisas são assim, nada podemos fazer. É preciso aceitá-las como são. É a nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos imperfeitos populem à nossa volta. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como já ocorreu nos mundos mais adiantados. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Olha, essa frase é importante. Vamos lá. Tentar marcar aqui. Ei, caramba, peraí. F6. Isso. Alt F. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Ou seja, é o tradicional conhece-te a ti mesmo, né? Não é o mal que está nos outros, né? É o mal que habita em nós, né? Como já conversamos um pouquinho na página inicial. Então, seguindo. Todos possuímos desafetos de existências passadas e no estágio de evolução em que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos envolvidas, que se nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando, não raro, involuntariamente, as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo.
A desobsessão vige dentro desse modo por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos, com o seu apoio espiritual, mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. Então, olha só, esse parágrafo, vamos só fazer algumas ponderações também, né? O parágrafo, se a gente lê e dependendo de como está o nosso coraçãozinho, a gente acha que o parágrafo está tentando fazer com que você fique com raiva dos desencarnados. Não é para criar raiva em você, não. Entenda isso. É bom explicar isso no início, por quê? Porque por vezes você fica achando, tá vendo? Se não tivesse esses espíritos aí perturbados, eu estaria bem melhor. Não estaria não. A estratégia de colocar os espíritos, e não é uma estratégia única, né, isolada, mas vamos compreender no quadro da obsessão, a estratégia de percebermos o pensamento desequilibrado, e esse pensamento desequilibrado soprar a brasa do nosso desequilíbrio, é para justamente tornar em evidência, é para fazer um destaque. É como você está lendo um livro e quer marcar o livro. Nossa, eu quero destacar essa frase. É a mesma coisa em relação à sua consciência. Você quer destacar que você coaduna, que você se envolve, que você concorda com certa linha de pensamento. E você quer marcar de tal maneira a ponto disso chamar sua atenção. Em que sentido? De que você não quer mais concordar com certos devaneios que você sempre concordou. Então o projeto divino é brilhante. Em primeiro lugar, existe um projeto acima de tudo e de todos, que é o seguinte: todas as criaturas divinas, elas estão interligadas. Não existe separado deles. Eu estou separado dos outros. Como assim separado? Você é uma criatura divina, eles também são. Como assim separado? Mas estamos com pensamento e frequências diferentes. Sim, é verdade. Então é isso. Você quer botar seu pensamento em altíssimas frequências, desenvolver a paz e o amor e fugir do mundo. Tchau, valeu. Vocês que fiquem para trás. É isso? É isso que a própria pessoa deseja? Bem, se for isso que a própria pessoa deseja, vai ter uma surpresa enorme. Não é assim que funciona o projeto da lei de progresso. A lei de progresso, ela é coletiva. A lei de progresso é sempre um mecanismo de homogeneizar a grande panela das consciências no mundo. Não existe um grupo avançar sozinho. É lógico que existe um grupo que está sempre um pouco à frente, mas nos puxando, nos convidando, nos animando, nos instruindo, nos sensibilizando. E da mesma forma que existe um grupo fazendo isso no lado positivo do gráfico, existe um outro gráfico, que é o lado negativo, a parte de baixo do gráfico, que fica sempre avisando: olha, não tem esses desvios? Você também tem. Eu também tenho. Olha, não tem esses vícios? Você tem. E eu também tenho. É esse o papel e o objetivo da obsessão. Ele tem um objetivo justo e nobre. Ele precisa evidenciar que você não se reconhece como você realmente é. Nós não nos enxergamos como nós somos. Se você for listar quais são seus defeitos específicos que fez com que você dissolvesse, destruísse tal relacionamento, você vai dizer assim: não, eu não destruí relacionamento nenhum, não, foi o outro. É sempre o outro. Nunca somos nós mesmos, né? Acho que alguém queria fazer alguma pergunta.
Sou eu, Toseli. Ah, Boa sim. noite a Boa todos. noite. Toseli, fazer uma pergunta. O processo de obsessão, ele vai permanecer para toda a vida, sempre? Você quer que o processo de ajuda e amparo espiritual, com ideias novas, renovadoras, com pensamentos só bondosos, chegue até você de forma contínua? É uma pergunta, é uma pergunta. Você quer isso? Sim, trabalhar sempre com pensamento positivo e na área do bem, né? Então, mas aí tem um preço. Tem um preço, nada de graça. Nada de graça nesse mundo, nem sequer a ajuda divina é de graça. A ajuda divina ela chega até cada um de nós para que a gente realmente se transforme para ajudar todos. Senão seria preferencial, senão Deus seria ele estaria criando preferências. Olha, eu gostei mais do Beltrano. Eu vou amparar bastante ele. Ué, que ideia doida. Por que eu ia fazer isso? Por que ele gostou mais de um e não do outro? Não é assim que ele funciona. Ele funciona assim. Nossa, eu vou dar um crédito para essa pessoa. Para quê? Para que ela pegue esse crédito e esses potenciais, essas bênçãos, e derrame sobre todos os outros. É essa a ideia divina. Nunca vai existir um projeto divino para separar, segregar. Não existe isso. Todos que são classificados como inimigos, perversos, maus, daqui a 10 mil anos, tudo espírito de luz, maravilhoso, bondoso, gentil, cortês. É isso. Estamos todos aprendendo. Não faria sentido algum Deus privar alguns e beneficiar outros. Esse é o raciocínio aqui da Terra. Isso são os desequilíbrios que nós vivemos aqui no mundo. Pessoas que têm grandes potenciais financeiros, potenciais de inteligência, de capacidade, ele se sente naturalmente atendido. Ele acha que a sociedade tem que reconhecê-lo. Ele acha que a sociedade tem que privilegiá-lo. No futuro, quando o amor se desenvolver um pouquinho mais, não é muito não, hein? Quando o amor se desenvolver um pouquinho mais, se ele voltar numa situação igual, ele vai pensar, meu Deus, eu estou com esses potenciais de sabedoria, de conhecimentos, não é para mim. Eu tenho que desenvolver outras consciências. Eu tenho que ajudar que outros aprendam. Ah, mas o rapaz ali não tem a máquina de solda, ele queria tanto trabalhar com solda. Tu vai lá comprar uma máquina de solda e ensina, inclusive, ele a soldar. Explica todas as técnicas. Pô, mas você vai dar tudo de bandeja e tudo mastigado para uma pessoa que não se esforçou em nada? É exatamente isso. É exatamente isso a lógica do amor. Seu pai e sua mãe cuidou de você, ou aquele que cuidou de você, seja o pai ou seja a mãe, ou seja tia, avó, cachorro, não importa quem foi, essa pessoa desligou aspectos da vida dela para cuidar da gente, para nos animar, para nos estimular, para nos empurrar para frente. E quem que você está empurrando para frente? Então Deus sempre irá nos beneficiar, né? Sempre que as pessoas falam assim, nossa, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu falei, ai meu Deus, Senhor, ele está falando isso que ele não sabe o que está falando. Ele está brincando, tá, Senhor? Mentalmente eu falo isso. Deus te abençoe é o seguinte, Deus, coloque bastante bênçãos, bastante recursos na mão dessa criatura. Porque ele vai amar e amparar um mundo de gente. É? Você tem certeza que você é capaz de fazer isso? Você consegue amparar e ajudar mais de 10 pessoas? Não estou falando mecanicamente, não. Eu estou falando com seu coração, desenvolvendo sentimentos de benevolência, indulgência e perdão. Você é capaz de fazer isso continuamente? Mesmo que essas pessoas que você, teoricamente, esteja ajudando, um dia te maltrate, um dia fique contra você, um dia te dê uma espizinhada, você não vai desligar os seus sentimentos da caridade. Bondade contínua. Compreensão das imperfeições alheias, contínua. Perdão das ofensas, contínua. É isso que está sendo demandado, está em jogo. É um jogo de treinamento. Nós estamos em treinamento, estamos treinando as nossas consciências. Você é capaz de, com o seu equilíbrio, com o seu recurso que você já adquiriu, amparar consciências mais perturbadas?
Deus não fica perguntando se você concorda ou não. Ele vai te obrigar a amparar. Ele vai te obrigar a estar interligado com consciências. Primeira consciência serão aquelas que você mais maltratou. Porque, notoriamente, todos nós queremos desfazer o que fizemos de errado. E vamos nos esforçar ao máximo para fazer diferente e fazer melhor. Ou seja, melhor que eu digo é produzir um bem genuíno, não um bem falso. Então não existe desligar consciências umas das outras. O que você quer é que minha consciência consiga cada vez mais amar e cada vez servir mais, inclusive para as outras consciências que estão em desarmonia, que estão entristecidos, que estão zangados, que estão habitando na ignorância do mal, habitando nas psicopatias do mal. É óbvio que essas consciências, por vezes, necessitam de uma massa de outras consciências que estão mais equilibradas. É totalmente natural, se você pensar dessa maneira. O projeto divino é para todos. Se você sempre pensar no todo, eu não digo todo, 8 bilhões. Só 1/3 está encarnado. 2/3 estão desencarnados. Então, 16 bilhões estão desencarnados. Estamos falando de uma massa de almas, só aqui do planeta, de aproximadamente 25 bilhões de almas. 1/3 só está encarnado. É 1 para 2. É quase que 1 para 2. Você está aqui encarnado, tem 2 aguardando para reencarnar. Então, se a gente pensar do ponto de vista dessa massa toda, é óbvio que não dá para ficar esperando cada um desencarnar para o outro entrar para se melhorar. Olha, eu vou esperar você sair desse quarto. Quando você sair, né, qual é o tamanho da fila? Não, o tamanho da fila são 16 bilhões de pessoas na fila. A gente já aprendeu nas grandes cidades a confusão que é um volume grande de almas. É complicado, tudo fica mais difícil. Se deslocar para ir para o trabalho. Todo mundo, de repente, vai para o médico, fica uma fila enorme no médico. Todo mundo compreende isso. Todo mundo já compreendeu e já entendeu isso. Então, nós temos que entender. Imagina que você foi no médico. E enquanto está sendo atendido pelo próprio Cristo, ou pelos trabalhadores do Cristo, ao mesmo tempo você pode irradiar com seu pensamento ajuda e amparo para todos que estão na fila aguardando. Porque é exatamente esse o pensamento. Cada vez mais as consciências estão interligadas. E essa questão da obsessão, ela não começou agora só porque começaram a dar esse nome. Muito antes do Cristo vir à Terra, isso já existia. As consciências já eram próximas, porque não existe se afastar. É um projeto divino. Então, só porque nós reconhecemos o nome das coisas, ou começamos a colocar nomes, isso não quer dizer que começou agora. Isso já existe há milhões de anos. Há muito tempo. Inclusive, eu arriscaria bilhões de anos. Por quê? Porque os próprios exilados de Capela que vieram ajudar a povoar aqui a Terra e a transformar o planeta com o princípio de enxertia divina, você vê que eles mesmos buscavam isso. Os próprios egípcios buscavam isso. Ou vocês ficam achando que realmente o pessoal criou as pirâmides do Egito para enterrar alguém? Vocês não podem estar imaginando isso, né? A maioria que é materialista acredita nisso. Não, ali é só um sarcófago. Não, não era um sarcófago. Eles eram exímios conhecedores de mediunidade. Emmanuel detalha isso no livro A Caminho da Luz. Eles eram exímios conhecedores sobre mediunidade. Eles compreendiam e percebiam os espíritos, inclusive aqueles desencarnados que estavam para reencarnar, que estavam perturbados, que também precisavam do amparo, precisavam se reequilibrar, se reestruturar, porque alguns estavam revoltados, outros não. A maioria estava entristecido, com saudade, e genuinamente, a maioria esmagadora, não tinha certeza do projeto. Mas como eles foram recebidos pessoalmente pelo próprio Cristo, sim, por Jesus de Nazaré, a coisa começa a ganhar crédito, né? E ele ainda avisou, olha, eu vou reencarnar entre vocês, entre um grupo de vocês. Então, o que nós temos no livro A Caminho da Luz é
4 grandes civilizações não são daqui da Terra. Os egípcios, o povo hebreu, que nós temos o acesso hoje à Bíblia dessa forma organizada desde o povo hebreu, né? Você estuda o Velho Testamento, o povo hebreu do Velho Testamento. Sim, aquelas frases, todo aquele recurso mediúnico foi um recurso extremamente sofisticado. Você pega o Velho Testamento, é muito sofisticado. Então é óbvio que não surgiu naquele momento. Isso foi uma herança que eles trouxeram dos locais. Eles já haviam desenvolvido isso. Isso pertencia a eles. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que botar isso em prática. Se conectar com aqueles que são inferiores e ampará-los compulsoriamente. Aí você fica pensando assim, peraí, eles evoluíram, aí de repente não estavam acompanhando a marcha daquele planeta, porque ainda tinha um pouquinho de egoísmo, um pouquinho de soberba, e aí eles foram brindados com um projeto para se conectar e nascer com consciências extremamente selvagens. Exatamente isso. Exatamente isso. Sim. Seguindo esse pensamento, a gente pode pensar o seguinte, né? Que, na realidade, se nós pensarmos sempre no bem, estarmos vibrando no bem, a obsessão é uma forma de você ajudar o outro também vibrar no bem. Se você tiver exatamente essa consciência, é um processo de ajuda ao enfermo. Mas é exatamente porque isso. Se a pessoa está do nosso lado, desequilibrado, nós temos a obrigação de equilibrarmos ele. Exatamente. Aquele que mais conhece tem mais responsabilidade. Exatamente isso. Lembra que a gente estudou sobre obsessão simples? Todo mundo reconheceu que aquilo é extremamente perigoso. É extremamente perigoso, a gente não percebe. Né? Você se sente um pouco mais irritado, coisas à toa começam a tirar sua paz, você começa a ter sentimentos de ciúme, você começa a ter sentimentos de inquietação, toda aquela descrição, você fala assim, meu Deus, é meu dia a dia. Mas imagina se fosse o oposto. Nossa, eu estou aqui chateado e de repente me dá paz. Nossa, eu estou aqui chateado e de repente eu estou feliz. Nossa, de repente eu estou aqui... Feliz não, né? Eu estou mais alegre, mais confiante. Nossa, eu estou aqui chateado, eu estou aqui zangado e de repente me vem uma sensação profunda de carinho e de zelo e de atenção para que eu possa, né, desenvolver ainda mais esses potenciais. Imagine se todas as influências fossem 100% positivas. Você não se sentiria sendo arrastado e estimulado a ser melhor? Pois é esse o projeto divino. As consciências precisam se homogeneizar. É assim que elas evoluem. Então a gente não pode querer acreditar... Porque acontece o seguinte, né? Nós tivemos um problema gravíssimo quando foi instituído o cristianismo. Eu sei que vocês vão ficar meio assim, pô, que doideira você está falando. Porque o cristianismo, quando foi absorvido pelo Império Romano, ele foi absorvido de uma maneira esquisita, de uma maneira estranha. Né? Uma das coisas que eu sempre admirei o Império Romano, sempre admirei mesmo, no final, um pouco mais para o final do Império Romano, sabe quantas religiões o Império Romano possuía catalogada? 30.000 religiões. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é o presente atual. Não importa qual religião você quer professar. Professa aí, só não produz o mal e nem gera desequilíbrio para outras pessoas. Então os fundamentos, os pilares do que a gente chama hoje de sociedade, de república, é o Império Romano. E foi aprovado, chancelado pelo próprio Cristo. Senão não teria ocorrido isso aqui na Terra. Havia uma necessidade disso se instaurar. Então, naquela época, havia uma permissividade. Era permitido que outras pessoas professassem outras religiões. Quando o Império Romano instituiu o cristianismo, aconteceu alguma coisa estranha. O cristianismo nascente, ali no ano 314, né, com Constantino, a coisa ficou meio doida, ficou esquisita. Desconfigurou até esse aspecto do próprio Império Romano, de tão pesado que foi.
a ponto de depois não tolerar nenhum outro tipo de religião. Então a coisa toda ganhou uma forma de controle, ganhou uma forma de poder do Estado de controlar ainda mais o povo, em vários aspectos, como sempre controlou. A questão toda é, isso não é o Cristo. Isso não é o Cristo. Então, esse cristianismo, chamado cristianismo, que nós estivemos convivendo durante tanto tempo, vendeu a ideia que você tem que progredir, evoluir para Deus você sozinho. Se os outros não querem ir com você, o problema é deles. É isso que as religiões da Terra pregaram e pregam até dizer chega. Mas isso não tem nada a ver com o Cristo. Nada, nem 1 milímetro. Porque o Cristo falou assim, nenhuma ovelha que meu Pai me confiou será perdida. Do que ele está falando? Que o projeto é você, corre para ele, está tudo certo. As ovelhas que ainda não correram para ele, você fica olhando de longe e falando, ia lá, que mané, hein? Ia lá, aquele ruim, não está aqui no fechamento com a gente. Você está entendendo? A gente só percebe por piada, quando a gente olha o contraste. Olha para trás e vê, caramba, não é que eu pensava assim? Eu acreditava que eu desenvolvia religião para mim. Eu acreditava que eu desenvolvia valores religiosos para mim. Eu acreditava que eu desenvolvia conhecimentos, aprendia técnicas para mim. Não, você não está aprendendo nada para você. Tudo que você está aprendendo é para servir a Deus. E como que Deus funciona? Ama e ampara a todos, sem exceção. Então, como é que você pode seguir para Deus se mesmo para aliviar o pensamento de alguém que está entristecido, chateado, zangado, desalentado, você não aceita sentir um pouquinho esses sentimentos estranhos? Porque se você sentiu, você está como Cirineu. Você está ajudando a carregar um pouco daquele coração que está sofrendo. Que está sofrendo. É um dos filhos do Calvário. Então, qual foi a reação de Pedro assim que Jesus partiu, depois que Jesus ficou os 40 dias, né, Quaresma, ficou os 40 dias com eles, depois passou um tempo, ele se afastou de novo e não voltou, né, certo? Nessa última saída, né, e nesse retorno, se vocês lembrarem bem, lá nas descrições da Bíblia, o que nós temos lá é uma descrição chocante. Porque Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Igualzinho como ocorreu antes do processo da crucificação. Sim, Senhor, eu te amo. Então, ele pega e fala, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus ia pedir isso para ele? Vocês param para pensar? Por que Jesus falou isso para ele, cara? E Jesus falou isso 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Ali já está descrito tudo. Nós teremos que colaborar continuamente com o projeto do Cristo. E qual é o projeto do Cristo? Nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma. Então, cuidado para não colocar sua consciência em lugares do tipo, nossa, tá vendo aquela pessoa? Nossa, a pessoa desviou dinheiro, fez isso, fez aquilo outro errado. Meu Deus do céu, como essa encarnação futura dessa pessoa vai se complicar? Não fala isso. O certo de você falar é, Senhor, o que eu poderia estar servindo e amparando essa consciência? O que eu poderia estar vibrando positivamente para que essa consciência seja sensibilizada, não para se transformar simplesmente, mas para perceber como faz falta o amor em nosso mundo íntimo. Como avançar intelectualmente somente é extremamente perigoso. Você passa a não ter nenhuma sensibilidade para com ninguém. Vai mudando a nossa forma de pensar sobre o outro. Porque o outro é um bem preciosíssimo. Porque o outro é criatura divina. Como você pode amar a Deus odiando a principal construção de Deus, que é a outra consciência? O planeta Terra vai se extinguir. O Sol, daqui a 5,5 bilhões de anos, vai se apagar, vai explodir e virar uma supernova.
todos os planetas que estão em volta irão desaparecer. Adivinha o que não vai desaparecer daqui a 5,6 ou 5,7 bilhões de anos? A nossa consciência. Nós somos imortais. O que é mais importante? É óbvio que é o outro. A outra consciência. É uma criatura, é uma criação divina que deu muito trabalho. Deus teve que soprar. Ele não simplesmente falou, faça-se a luz. Com relação a tudo que é material. Aquela comparação do Velho Testamento para você entender. Olha a dificuldade como é totalmente diferente. Para Deus criar outra consciência, o princípio espiritual, ele teve que soprar continuamente. Fica soprando, sopra aí por 10 minutos, quero ver. Ninguém consegue soprar por 10 minutos. Quem toca clarinete, instrumento de sopro, sabe o que eu estou falando. É impossível. Você precisa respirar. Você precisa puxar ar. Então, aquela visão é para vocês compreenderem a importância dessa outra criação divina, que é aquela consciência livre, que é o outro que convive com vocês aí, estando encarnado ou não. São patrimônios da humanidade mais sérios, mais complexos e que Deus mais valoriza. Porque Deus ama o verme e o anjo que está responsável pelo verme, da mesma maneira. Mas ele quer ver consciências caminharem para o amor, para trabalhar e servir no amor. É esse o ponto focal. Então não podemos acreditar que existe alguma coisa afastado do próximo, porque no próximo existe uma parte essencial, importantíssima para Deus. É esse o problema que a gente ainda não compreendeu. Por que Jesus enfatizou, e já existia isso na lei, né? Jesus não inventou isso, tá? Por isso que Jesus veio falar, eu vim dar cumprimento à lei. Então a lei mosaica, ela foi estabelecida, os aspectos realmente morais já tinham sido estabelecidos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi Jesus que falou isso. Isso já existia, já tinha sido estimulado, porque esse grupo era um grupo de espírito muito mais velhos do que cada um de nós. Deve ter aí nossa frente, sei lá, alguns milhões de anos. Então esses espíritos foram estimulados a reconhecer que eles estavam analisando cinicamente, ceticamente e sem nenhum sentimento cada uma daquelas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo é a mesma coisa. Como é que você pode amar a Deus e odiar a criação divina? Olha, Deus te ama muito, mas tá vendo essa árvore aqui? Que inferno, hein? Sempre cai uma seiva em cima do meu carro, poxa. Então você não ama a Deus, pô. Você ama o carro. O carro se tornou mais importante do que Deus. É nesse sentido. Como é que você pode amar a Deus aborrecendo a obra divina? Se o próximo também é obra divina, extremamente sofisticada e extremamente importante para Deus, como podemos agir e seguir com a nossa consciência ignorando essa outra parte essencial para Deus? Afinal de contas, como podemos amar alguma coisa, amar a Deus, se nós não amamos o que Ele está fazendo? É estranho. Nós já chegamos a esse nível de compreensão. Então, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos é a mesma coisa. É uma única frase. Teve que ficar desdobrando em mais frases por dificuldade nossa. Mas daqui a pouco, mais para frente, a gente não vai tentar encontrar Deus numa cachoeira, tentar encontrar Deus em algum lugar místico. Não, você sabe que Deus habita em cada um dos nossos corações. Deus habita em cada uma de nossas consciências. Ele se comunica através das nossas consciências. Ele age através do Cristo. Porque o Cristo está preparado para sempre amar e servir. Então, por isso que ele e o Pai somos um só. Né? Jesus pegou e falou isso, eu e o Pai somos um só. E foi muito mal interpretado. Mas devido à dificuldade de palavras da época, o idioma muito pobre, como é que você poderia falar? A minha consciência, os meus valores, o meu verdadeiro ímpeto de querer fazer alguma coisa está sempre alinhado
com os ideais do Pai. Eu nunca quero operar fora dos ideais do Pai. É isso. Você se torna exatamente o Pai. Porque você vira espelho nas suas devidas proporções. Você passa a criar, amparar, socorrer, ajudar, como Deus gostaria que você realmente estivesse fazendo. Você passa a realmente se tornar uma pessoa confiável. Então, aí fecha o ciclo da palavra fé. Porque fé vem de fidelis, fidelidade. Você não tem que ficar questionando se Deus é fiel. É óbvio que Deus é fiel. Olha tudo que está sendo... Olha para o universo, olha para as galáxias, olha para os planetas. Olha toda essa construção. Tudo funciona e é regido pelo amor e pela influência de zilhões de espíritos superiores a nós, que já alcançaram esse nível de grandeza, de operarem a vontade do Pai. E nós estamos recebendo os recursos desse amor que se propaga através deles. Porque, adivinha, tudo tem que ser através da cooperação. Então não existe estar separado. Nunca deseje estar separado. Nossa, não quero me ligar a ninguém. Tem certeza? Claro que não. Você vai querer que tenha pensamentos positivos, tenha influências positivas. Nossa, numa situação difícil, eu quero tanto que venha uma influência para me estimular a perdoar. Eu quero que venha uma situação difícil, eu quero ter uma influência para me estimular o quê? A amar, a compreender. Ué, então só quer se dar bem? Então é isso. É só se dar bem. Só você pode receber isso. Ninguém mais pode. Não existe isso na construção divina. Se você reconhece o estímulo, se você reconhece a ajuda, você agora se tornou um endividado. A pior dívida é a dívida de amor. Você recebeu amor e vai ter que pagar esse amor. E tem aquilo, né, Toseli? Quanto mais luz, mais você atrai. Não? Então você vai estar sempre atraindo pessoas necessitadas, né? Com certeza. E você quer ajudar, você vai querer amparar, você vai querer socorrer. Vai ser uma reação natural, vai ser uma reação instintiva. Hoje nós queremos separar. Hoje, como é que é o raciocínio nosso? Temos que ser francos uns com os outros. Como funciona o nosso pensamento? Nossa, aí está no lugar assim, todo cheio de buzinaço, aquela bagunça de trânsito, sempre São Gonçalo, vai. Aquela bagunça de trânsito, um brigando com o outro, xingando o outro. Você não olha para aquilo e fala assim, obrigado, Senhor. Que magnífico. Todas essas consciências aqui, ó, convivendo. Ninguém destruiu tudo. Que incrível. Eu não estou vendo ninguém falar o seguinte, peraí, deixa eu botar uma bomba no fundo da Terra e destruir tudo. Acabar com tudo, que isso aqui é uma loucura. Você não vê as pessoas falando isso. E se você for perguntar a pessoa, qualquer pessoa, e aí, o que você acha daqui? Você gosta daqui? Você acha legal? As pessoas não vão contumazmente reclamar, não. É um fenômeno. Faz esse teste, as pessoas não vão reclamar. As pessoas vão falar assim, não, tá difícil. Poxa, mas Deus nos ampara muito. Mas maravilha que Deus... Não, graças a Deus eu tenho essas possibilidades aqui. Porque esses espíritos sabem o que é tentar se alimentar no meio da floresta, no meio do nada. Hoje em dia você vai em qualquer esquina, você come uma comida. Você vai em qualquer esquina, do nada você acha um saco de arroz embalado. Você agradece por todas as consciências que te ajudaram a plantar, colher, embalar e botar ali, inclusive vender aquele arroz. Você não teve que ir morrendo de fome, catando mato e coisas sujas do chão para tentar guardar o crescer de uma planta para poder se alimentar. Você passa a valorizar cada consciência que está agindo e reagindo, amparando o modus operantes que nós temos hoje em dia. Então, se nós reconhecemos isso do ponto de vista material, é óbvio que existe isso também espiritualmente. É óbvio que existe isso também de consciências alimentarem outras consciências, com ideias novas, com ideais mais nobres. Ah, mas a gente tem que sentir a tristeza do outro, a gente tem que sentir os enganos do outro. Para ver se você faz uma prece, para ver se você dá uma reação diferente na sua consciência. E aí, quando você der essa reação,
Ele vai absorver essa forma de como que sai do buraco desses sentimentos. Como sai do buraco da consciência que está em desespero. Então tem espírito desesperado fora do corpo físico, aguardando esse tipo de contrapartida da nossa consciência. E por vezes a gente não quer parar 2 minutos e fazer uma prece. E pedir, Senhor, aqui estou eu, nas minhas obscuridades, nas minhas decadências, clamando e pedindo o seu amparo. Eu sei que nada sei, e eu sei igualmente que essa prece é igual um espelho a refletir a luz divina para todas as consciências. Por favor, ajude não só o meu coração dilacerado, mas também a todos os corações que talvez estejam se sentindo da mesma maneira. Eles vão olhar aquilo, vão ver o efeito que teve a prece, e eles vão perceber a importância da prece. Eles vão perceber a importância do que é realmente buscar essa conexão divina, que eles nem sabem que tinham que buscar. Muitos nem sabem. Eu tenho que fazer prece? É? Ih, caramba, não sabia disso não. Eu tenho que buscar me conectar com situações superiores a mim mesmo, porque assim eu reconheço os meus problemas e também reconheço que eu sou criatura e não criador. Então tem N aspectos que nós vamos trabalhando durante a prece. Não é à toa que Kardec colocou no último capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces. Só que no meio espírita você não pode falar isso. Se eu chegar no meio espírita e falar o seguinte, olha, você tem que fazer prece direto, todo dia, várias vezes por dia, a maioria vai falar assim, você tem uma alma de muçulmano, você gosta de árabe, você quer escrever pro lado errado, vamos te botar na cadeia. Vão começar a querer me pegar, entendeu? Por quê? Porque é verdade. Nós precisamos, ao acordar, agradecer que acordou, agradecer a vida, agradecer todos os recursos que estão sendo ofertados, agradecer pelo alimento, pedir ajuda para absorver os melhores nutrientes. Quem disse que você consegue fazer sozinho? Você depende de micro-organismos no seu intestino. Sem os E micro-organismos... finalizar também o estudo com a prece. Exatamente. Né, Lúcia? Quer fazer a prece, Lúcia? Será que a voz dá? Tá ouvindo minha voz direito? Sim, sim. Tô. Tá melhor? Tá um pouquinho. Olha, eu vou te contar. Peguei mesmo, dessa vez a sinusite atacou também, Ana. Tô direto. Faz a prece. Então tá bom, vamos fazer. Senhor Jesus, nosso mestre, e agradecemos, Senhor, por esse estudo que tanto nos esclarece, Senhor. Que possamos meditar com tudo isso que foi dito para nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos nós aqui presentes, Senhor, aos nossos irmãos que ainda vão ouvir o estudo. E só temos mesmo que agradecer por essa oportunidade, por estarmos bem e por conhecer o Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada.